A segunda temporada de Arcane está chegando, nós já fizemos um aquecimento com um resumão extremamente completo dos primeiros 9 episódios da série, e agora vamos aquecer um pouquinho mais com uma teoria que existe desde 2001. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre Vander é ou não é o Warwick. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também lembrar que a gente já falou sobre esse assunto em um shorts, que é um corte do nosso podcast, em que a gente especula todas as semelhanças da história do Vander com a história do Warwick e por que muito provavelmente eles realmente são a mesma pessoa, o mesmo ser. Só que como estava em shorts, aqui eu vou tirar um vídeo para falar sobre isso com mais detalhes, isso que realmente deve sim ser confirmado nessa segunda temporada. Primeiro de tudo, falando sobre o Vander ele é o líder do submundo, o líder da subferia, né, de Zaun, que criou a Powder e a Vi. Ele era como um paizão para elas e ele era muito respeitado lá por sua força descomunal, uma força monstruosa, mas também por tudo que ele já tinha feito por aquele povo. As pessoas viam ele como um líder. Ele perde essa posição de líder, né? Ele tem um passado de violência. A gente começa a Arcane vendo ele numa guerra contra Piltover, uma guerra que tem um monte de defensor. A gente vê ele descendo a mão em um dos caras, acho que era mais de um até, enquanto os amigos dele estavam morrendo à volta dele. Ele era forte demais para ser derrotado, mas as outras pessoas que estavam com ele não. E por conta de todas as perdas que ele viu aquele dia, por ele ter que lidar com os olhos da Vi e da Jinx extremamente frustrados, vendo os pais delas morrendo, os pais biológicos, né? Ele pegou essas crianças para criar depois e ele tentou se afastar dessa vida de violência, dessa vida muito provavelmente criminosa. Então a gente tem essa história do Vander, ele toda hora luta com essa natureza violenta que tem dentro dele. Ele estava acostumado a conseguir resolver os problemas dele na porrada, porque em termos de força bruta ele sempre foi o mais forte. Só que ele quer deixar isso pra trás. Ele sabe que pra ele a morte pode não vir porque ele consegue se defender, mas para pessoas ao redor dele não será tão simples. Então por isso ele quer abandonar essa vida de crime dele. Quando a gente vai ler o lore do Warwick, que é um personagem jogável de League of Legends, lá na página da biografia dele, em LoL, a página oficial, nós temos também essa descrição de que ele foi um homem outrora, um homem que tentava, mas nunca conseguiu escapar do seu passado. Alguém que tentava deixar um passado criminoso para trás, mas nunca conseguiu. Uma outra coisa que a gente tem do passado do Warwick, que é muito nebuloso, mas que também é confirmado na biografia dele, é que essas mutações que ele sofreu vieram através de experimentos do Singed. O Singed é o doutor que trabalhava em conjunto com o Silco, e quando o Vander morre, no terceiro episódio de Arcane, o corpo dele fica ali, na base do Silco, num lugar extremamente acessível para o Singed. Então, vamos por primeiro neste ponto aí. O Vander foi dado como morto, né, depois do primeiro salto temporal que a gente tem na série, entre o episódio 3 e 4, mas a gente não viu ele morrendo. Então, tem aquela regra de sempre. Se não tem corpo, não está morto. A gente vê o Vander realmente caindo, a câmera sobe nele, depois dele tomar a cintila e se tornar aquele monstro ainda mais poderoso, mas a gente não vê ele morto. E o corpo dele ficou ali. O Singed estava acostumado a fazer diversos experimentos em diversas criaturas, mesclar um monte de coisa, fazer alquimia, fazer uma porrada de... Sabe, todos os experimentos macabros do Singed ali poderiam não ressuscitar o Vander, talvez até pudesse, mas pegar ele ali com um último fio de vida restante e mantê-lo vivo para fazer os testes nele. Uma outra coisa, o Vander, por ser extremamente poderoso e forte, seria sim uma cobaia muito útil para o Singed, porque se o Singed conseguisse impedir a morte do Vander e recuperar um pouco da saúde dele, ele seria uma cobaia que aguentaria muita coisa. Então poderia passar por muitos experimentos e sobreviver a todos eles, né? O Warwick, ele meio que foi dado como morto em certo momento pelo Singed. O Singed descartou o corpo dele, e aí no momento que o corpo do Warwick é descartado, é que as mutações realmente acontecem e ele se torna esse lobo monstruoso. Vamos a outros pontos interessantes. O Warwick é um lobo. E o Vander, ele é 2 vezes apelidado com apelidos caninos. O primeiro é do cão do submundo, uma espécie de cão de guarda, The Hound of the Underworld, né? Então,
por conta do tamanho dele e da ferocidade dele. E a outra é quando o Silco chama ele de cachorrinho, meio que ele tá sendo uma cadela de Piltover, né? Abaixando a cabeça para os donos dele fazerem o que quiserem. Então as duas vezes que o Vander ele ganha um apelido, é um apelido relacionado a um cachorro, né? O Warwick é um lobo, mas é um cachorro também, são caninos. E a única lembrança que o Warwick tem do passado dele é de uma garotinha gritando um nome. E quando o Vander tá lá nas suas últimas morrendo, a gente vê a Vi e a Jinx separadas, né? A Vi, ela briga com a Jinx primeiro, ela briga com a Powder, ela chama a Powder de Jinx de novo, né? Fala que a Powder dá azar e tudo mais. E elas vão pra caminhos diferentes depois da Vi dar um tapa na Powder. Só que na volta, elas tentam se reencontrar. Então esses gritos de uma garotinha podem ser tanto da Vi quanto da Powder, uma gritando pra outra, alguma delas gritando, ou a própria Vi gritando o nome do Vander quando o Vander estava lá, prestes a morrer ou desmaiar, né? Porque ela fica desesperada e ela grita mesmo. I told you to stay away. I told you to stay away. No. Why did you leave me? E outras coisas que ajudam também a fortalecer essa teoria são as interações que o Warwick tem com a Jinx e com a Vi no jogo. Primeiro que a Jinx é familiar pra ele, então ele sabe que ele conhece ela, e com a Vi ele tem algumas coisas que ele fala, mas a mais sugestiva delas é que quando a Vi dá o soco ele pergunta, né, quem te ensinou a socar, meio ironizando ali, e quem ensinou a Vi a socar foi o próprio Vander. Pra Jinx ele fala o seguinte, você estava lá, me deixe esquecer. Então talvez ela realmente traga um gatilho pro Vander das pessoas que ele não conseguiu proteger nos últimos momentos dele, né? Então é bem legal a gente ver que essas conversas que o Warwick tem com essas duas personagens no jogo cabem diretamente com a vivência que o Vander teve com as duas na série. Uma coisa bem interessante também é que o Vander ele foi muito violento, como eu já disse, né? Inclusive ele tenta matar o Silco no passado dos dois, e eles eram muito próximos, e ele fala inclusive para o Silco que é uma coisa que ele se arrepende muito de ter feito, né? Uma coisa que ele não consegue superar. O Warwick também é um personagem que tem um passado sombrio que ele queria deixar para trás, mas não consegue. E na conversa dos dois ainda o Silco, muito amargurado, fala que vai mostrar para as pessoas a real natureza do Vander. Para encerrar isso, de sacanagem, a Riot e a Netflix colocaram o Vander dando uma rosnada que é muito parecida com os barulhos de um lobo, que é essa rosnadinha aí. E também nós temos a conclusão da biografia do Warwick, que também fecha muito bem o arco do Vander, que ela diz basicamente que ele é um ser que lutou muito para esconder esse lado violento dele, ou para superar este lado violento dele, mas no final das contas acabou descobrindo que ele realmente era este ser extremamente violento, este ser sedento por sangue, por resolver tudo na base da porrada, porque é só assim que ele consegue realmente prevalecer. E no final da primeira temporada de Arcane a gente vê o Singed olhando um corpo meio preso que pode ser o do Vander, e a gente já viu algumas imagens que indicam sim que tem um lobo, vocês estão vendo aí um lobo parado na frente da Vi, que é o Warwick. Ainda tem a parada do Manguito, os dois usam uma proteção no punho que foi o local onde o Silco esfaqueou o Vander, né? Então o Warwick também tem uma parada ali nessa região mesmo do punho aqui. E todas essas semelhanças me levam a crer que isso é basicamente extremamente certo. Tá bom? Então na verdade o Warwick, esse lobo aterrorizante que fica nas ruas de Zaun, ele é a pessoa que no passado criou a Vi e a Jinx como um pai realmente muito amoroso que estava disposto a se sacrificar pelas próprias filhas, mas que nem mesmo nos seus últimos momentos conseguiu apagar o seu passado de violência e crime, porque ele morre naquela forma monstruosa, o Vander, né, falando aqui do Vander, naquela forma monstruosa realmente como uma criatura feroz e aterrorizante, para depois ressurgir como o Warwick, uma criatura ainda mais feroz, ainda mais aterrorizante, que também ainda tenta se separar desse passado sombrio, mas nunca conseguirá. É uma história trágica, muito linda, que faz essa teoria ficar ainda mais fascinante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.